Boa tarde! Bem-vindos a mais um Papo com a Mi. Mais um dia, já estamos no nosso terceiro bate-papo com a Mi, né? Estamos crescendo por aqui. E aí, vamos falar hoje, o nosso tema de hoje é o poder da mente. Então, hoje a gente vai falar sobre o poder que essa nossa caixola tem, né? Eu gosto de falar, né? Os meus trabalhos, as minhas mentorias, elas são muito voltadas para ação, para resultado, né? E eu sou muito pautada, né, no que Jesus nos deu, né? Livre-arbítrio, né? Então nós, né, que escolhemos que tomamos as nossas decisões, que fazemos as nossas escolhas, então tudo que nos acontece, tudo que a gente vive, né, foi a gente que criou, né? E é tão magnífico isso que se eu estou vivendo algo que eu não desejo, se eu estou vivendo algo que não está me levando ao sucesso, a uma vida de paz, uma vida de bem-estar, eu posso mudar, né? Então eu posso mudar as minhas ações, eu posso mudar as minhas escolhas e eu posso escolher um caminho novo. Então eu acho que Deus nos deu esse livre-arbítrio justamente para isso. Então tudo, né, é possível, tudo é possível a gente mudar, a gente transformar, a gente transmutar, né? Basta a gente querer. Então por isso que eu gosto tanto de ação, tanto que eu gosto tanto de resultado, né? Não que às vezes a gente não sofra, não que às vezes eu não sofro com alguma coisa, mas peraí, se não tá legal, se esse lugar aqui não tá confortável, eu vou sair daqui, eu vou escolher diferente. E todo esse poder, né, eu gosto muito de falar sobre mentalidade, sobre mente, porque todo esse poder está aqui na nossa mente, né? Tá tudo aqui dentro dessa nossa caixola cor-de-rosa, né? Onde a gente pode escolher, né, fazer as melhores escolhas para nossa vida, que nos traga bem-estar, que nos traga felicidade. Então eu só vou trazer, antes da gente entrar, né, de falar como os pensamentos moldam a nossa realidade, vou falar um pouquinho de neuroplasticidade, vou falar um pouquinho de crença, né, mas antes disso eu quero trazer para vocês algumas curiosidades sobre a mente, né. Para a mente, né, não existe presente, passado ou futuro, né? Então, para a mente, não existe diferença sobre o que aconteceu há 20 anos atrás, ou o que está acontecendo agora, ou o que nem aconteceu na minha vida ainda. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, você cria exatamente agora, né? Por isso que a nossa mente tem tanto poder. Então, se eu vivi uma história de sofrimento lá atrás, no passado, né? E eu continuo lembrando daquele evento que aconteceu, eu continuo guardando memórias, e não que a gente esqueça, mas eu continuo guardando os sentimentos daquilo que eu vivenciei lá atrás. Isso é como se eu estivesse vivendo aquilo agora. É como se eu estivesse vivendo aquilo exatamente nesse momento. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, né? Mas tudo aquilo que lembrança, né? Uma lembrança é uma reconstrução do passado, né? Porque se eu lembro de algo, é algo que já aconteceu. E se essa lembrança me traz dor, eu vou estar vivendo essa dor agora. Eu vou até trazer um exemplo mais pra frente de uma cliente que, numa sessão de mentoria, umas 2 semanas, ela percebeu que ela estava vivendo uma dor há 26 anos. Então, há 26 anos, ela estava repetindo uma dor e ela estava vivendo aquela mesma dor por 26 anos. Por quê? Porque para a mente não existe passado, presente e futuro. Tudo é aqui e agora. Se eu estou vivendo aquela lembrança daquilo que eu vivi em algum momento da minha vida, eu vou estar sentindo dor. Se eu estou sentindo dor aqui no presente, aqui agora, como é que eu vou criar minha realidade? A minha realidade que eu vou criar aqui no presente é uma realidade de quê? De dor.
né? Por isso que a gente fala tanto em ressignificar, em mudar o sentido, em trazer verdades diferentes, porque eu preciso trazer um sentido para aquilo que a mim aconteceu, que não me traga dor, mas que me traga a sensação de vitória, de realização, para que aqui no presente eu viva mais disso, de vitória, de realização. Então, quem não assistiu a live de ontem, o Papo com a Mi de ontem, que eu falei sobre canalizar emoções, é sobre isso, né? Que eu falei sobre o celebrar, né? Para que a gente traga para nossa mente, para nossa memória, eventos, né? De realização, eventos de sucesso, eventos de conquistas, né? Para que você traga isso, né, para sua mente e aqui no presente você construa mais disso que você quer. Então, se eu tenho uma lembrança de vitória, de algo que eu realizei, peraí, se eu conseguir realizar, eu consegui realizar isso, então eu consigo realizar isso de novo. Isso te traz sentimentos poderosos para que você realize aqui nesse momento. E aí, falando de futuro, né? Mais uma vez repetindo. Para a mente não existe passado, presente e futuro, é tudo a mesma coisa. Então, no meu futuro, se eu não tenho ainda aquilo que eu quero, eu posso começar a visualizar aquilo que eu quero. Eu posso começar a visualizar, eu posso começar a sentir aquilo que eu desejo conquistar. Por quê? Para a mente não existe passado, presente e futuro. Se eu começo a visualizar o carro que eu quero, a casa que eu quero, o resultado profissional que eu quero, o relacionamento que eu quero, se eu começo a visualizar isso, eu vou mandando comandos para minha mente de que aquilo é real. E a tua mente, as oportunidades, as coisas vão acontecer para que te direcione aquilo que você quer. Assim como se eu estou presa num sofrimento, as oportunidades da minha vida vai me direcionando para aquilo, porque é o que eu tô vibrando, é o que eu tô pensando constantemente, então é aquilo que eu atraio. Então, e aí eu falei ontem também, quem não assistiu a live de ontem, assiste a live de ontem, tá lá no meu canal do YouTube, de canalizar emoções. Por isso que a gente faz um quadro dos sonhos, por isso a gente trabalha com visualizações. Pra quê? Pra que você traga com mais rapidez e mais eficiência aquilo que você deseja para sua vida, né? Então vamos entrar no primeiro tópico. São 6 tópicos que eu quero trabalhar com vocês hoje e no final eu quero fazer um exercício bem especial. Então fique aí para participar desse exercício. Como os pensamentos moldam a realidade emocional, física e até mesmo financeira ou de saúde, né? De relacionamento e tudo mais. Tudo que a gente pensa, né? Tudo que eu penso gera uma emoção no meu corpo que ativa, né? Gera uma emoção que ativa uma reação no meu corpo e influencia as minhas atitudes. Então, tudo aquilo que eu penso, eu sinto, né? Por exemplo, se eu penso que eu quero ser próspera, mas eu não sinto isso porque a minha mente tá presa lá em escassez, que pessoas com dinheiro são mentirosas, o dinheiro me afasta das pessoas, ou se eu tiver muito dinheiro eu não vou mais me sentir pertencente à minha família. Ai, Michelle, jamais que eu vou pensar isso. Inconscientemente, isso pode estar como um pensamento e uma crença dentro do seu inconsciente e você tá bloqueado e você não vai pra frente. E aí eu preciso começar a me questionar sobre as verdades que eu trago. Então, tudo que eu penso, eu sinto e ativo uma reação no meu corpo que vai influenciar as minhas atitudes. Por isso que ontem eu falei para vocês que eu preciso agir, né? Eu preciso canalizar minhas emoções para aquilo que eu quero realizar. E para o que eu quero realizar, eu preciso saber o que eu quero, né? Então, esse é um primeiro ponto. Eu preciso entender o que eu quero, o que é importante para mim. Agora, um pensamento repetidas vezes, ele vira um padrão de pensamento, né? Se eu penso que eu quero
um relacionamento saudável e eu repetidamente eu trago isso para os meus pensamentos e eu sinto esse relacionamento saudável e eu começo a atrair isso, isso vai acabar virando o quê? A minha realidade. Então, um pensamento repetido vira um padrão. Assim como um pensamento ruim vai virar um padrão ruim e um pensamento bom vai virar um padrão bom. Então, vou pensar, digamos que eu penso constantemente que eu não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. Não dou conta disso, eu não sou boa o suficiente. Eu não só penso, como muitas vezes a gente fala, né? Eu, como trabalho muito com a programação neurolinguística, né? Nos meus atendimentos, eu corrijo muitas falas. Porque a gente acaba falando isso, verbalizando e não só pensando. Então, se eu penso que eu não sou boa o suficiente, o que acontece? O meu corpo começa a gerar ansiedade. O que é ansiedade? É um excesso de futuro. Eu já tô pensando que eu não sou boa o suficiente e que eu não vou dar conta daquilo que eu preciso realizar. Então, vai me gerando o quê? Uma ansiedade. O que mais o meu corpo evita? Eu evito oportunidades. Porque se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, eu vou começar a podar as oportunidades que acontecem. Eu fujo de oportunidades, né? E o teu corpo sente, a tua energia sente, e as oportunidades elas vão para aquelas pessoas que acreditam que são capazes, para aquelas pessoas que acreditam que sou boa o suficiente. Então, olha só, um pensamento repetido diversas vezes, né, constantemente, ele gera um padrão. Por exemplo, eu penso que eu não sou boa o suficiente. O que vai gerar em mim? Vai gerar ansiedade. Vai gerar... Eu vou começar a gerar um comportamento de evitar oportunidades, de fugir de oportunidades, né? E esse pensamento, ele vai se confirmando na prática. Aonde, Michele? Digamos, na vida financeira. Se eu não sou boa o suficiente, eu não sou boa o suficiente para gerir dinheiro. Eu não sou boa o suficiente para fazer dinheiro. Eu não sou boa o suficiente para ter dinheiro. Eu não sou boa o suficiente para ter um relacionamento saudável, de cumplicidade, né? De harmonia. Então, isso que eu repito para mim, isso que eu acredito, ele vai gerar um padrão na minha vida. E esse padrão, ele pode se manifestar em várias áreas da sua vida. Então, anota uma frase aí que eu quero trazer sobre isso, que a realidade, ela começa com um pensamento que você acreditou por tempo demais. Então, vamos lá de novo. A realidade começa com um pensamento que você acreditou por tempo demais. Então, o que eu preciso começar a acreditar? Em pensamentos que me fortalecem, em pensamentos que vão me levar aonde eu quero chegar, em pensamentos que me constroem, né? Então, o tópico 1 foi como os pensamentos moldam a nossa realidade emocional, física e até mesmo financeira, tá? Agora vamos ao tópico 2. Diferença entre mente consciente e mente subconsciente ou inconsciente, tá? A mente consciente é aquela que pensa, é aquela que decide, é aquela que analisa, né? Muitas vezes quando eu mando uma avaliação de identidade pro cliente, eu peço para ele assim, ó, vai mais na intuição, não fica tentando pensar e raciocinar muito, porque aí você tá na mente consciente. Meio que eu quero escolher o que eu vou responder para ser certo, porque eu quero ser aceita, porque eu quero ser aprovada, e não é isso que a gente está avaliando ali, né? Então, a mente consciente é aquela que pensa, é aquela que decide e é aquela que analisa. E a mente subconsciente, ela é automática. Ela é automática, ela é emocional e ela comanda cerca de, Freud dizia, 95% do que fazemos, né? Talvez estudos mais recentes, a gente tem que 80%, né? Onde eu falei que 80% das nossas decisões são emocionais e apenas 20% é o nosso QI, que é o nosso consciente de informações, tá? Então, a mente subconsciente, ela é automática, ela é emocional e é ela que comanda cerca de 95% de tudo que a gente faz. E o que está lá dentro dessa mente subconsciente, Michele, que comanda
praticamente 95% de tudo que eu faço. O que está lá na mente subconsciente é os hábitos que eu criei, as minhas memórias, né? Tudo aquilo que eu vivenciei desde quando eu estava lá no ventre da mamãe e as minhas crenças mais profundas, as minhas verdades mais profundas, as verdades profundas que eu tenho sobre saúde, as verdades que eu tenho sobre relacionamento, as verdades profundas que eu tenho sobre dinheiro, as verdades profundas que eu tenho sobre sucesso, né? Então, tudo isso tá lá na minha mente inconsciente, subconsciente, que foi construída durante toda a fase da minha vida. Então, o que a gente precisa fazer, né? Se lá na mente consciente, né, eu decido que eu quero prosperar, eu penso que eu quero prosperar. Então, a mente consciente, ela é aquela que pensa, decide e analisa. Então, eu penso que eu quero prosperar. Só que lá na mente subconsciente, eu tenho gravado que dinheiro afasta as pessoas. O que vai acontecer? Eu vou me auto-sabotar. Eu vou gerar uma sabotagem. Eu vou começar a procrastinar. Eu vou até fazer dinheiro, mas eu vou gastar tudo. De forma assim que eu nem vi o dinheiro na minha frente. Por quê? Porque lá na mente subconsciente, você acreditou porque você ouviu, ou porque você vivenciou, ou porque você viu uma situação de uma pessoa que tinha muito dinheiro e as pessoas, e ela afastou as pessoas porque ela, né? Talvez uma pessoa que o seu pai e a sua mãe gostava muito e essa pessoa fez muito dinheiro e ela afastou, ou uma pessoa da sua família que tinha muito dinheiro e ela perdeu o dinheiro e ela acabou afastando toda a família. Então, aquelas histórias que você conectou, que você acreditou e que talvez estejam presentes no seu subconsciente, fazem com que, por mais que você tenha um pensamento aqui na mente consciente que eu quero prosperar, mas a mente subconsciente, ela acredita que dinheiro afasta as pessoas, você vai se sabotar. E aí você não consegue prosperar. E aí vem aquelas pessoas que estão bloqueadas, vem aquelas pessoas que estão com dificuldades. Michele, como que eu resolvo isso? Eu preciso mudar as minhas verdades absolutas. Eu preciso deixar no passado, construir uma visão do meu passado que não prejudique o meu presente e o meu futuro, né? Muitas vezes o primeiro passo para isso é gerar consciência. Quando eu passo a ter consciência dos padrões, eu posso decidir diferente. Mas muitas vezes eu vou ter que vivenciar um processo, porque olhar para aquilo que te trouxe dor, olhar para aquilo que te machuca, dói, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Por isso que eu preciso vivenciar um processo. Então, sobre a diferença entre mente consciente, eu vou deixar uma frase aqui para vocês, que é: a sua mente consciente decide, mas é a subconsciente que comanda. Então, a sua mente consciente, ela decide, mas é a sua mente subconsciente que comanda. Então, o que eu preciso fazer? Preciso decidir com a mente consciente, mas eu preciso olhar o que está lá na mente subconsciente que está me travando. Vamos ao tópico 3 da nossa live e a gente vai falar sobre crenças limitantes, né? Como é que elas se formam e como elas nos sabotam. Então, o que são crenças, né? Isso aqui também daria uma aula só de crenças, né? Mas crenças são verdades absolutas, são verdades que a gente tem, né? São modelos, né? Que a gente tem sobre a vida. Eu tenho uma crença que é um modelo sobre dinheiro, eu tenho um modelo sobre relacionamento, eu tenho um modelo sobre abundância, eu tenho um modelo sobre pessoas ricas, então eu construo durante a minha vida vários modelos, várias verdades absolutas que eu tenho, né? E essas verdades absolutas, elas são baseadas nas experiências que eu tive, nas repetições que eu tive, de tanto repetir, de tanto ouvir aquilo, né? E nas emoções que eu senti. Na verdade, o que constrói a nossa realidade é a emoção que eu senti. Às vezes não é nem o que aconteceu lá atrás no passado, mas é a emoção que eu senti
quando eu vivenciei aquilo. Eu quero trazer para vocês 2 exemplos de atendimentos mais antigos que eu tive, né? Eu tinha uma cliente que ela chegou para mim e a reclamação dela era assim: Michelle, eu sou muito enganada, as pessoas me enganam muito fácil. E aí a gente fez uma sessão de hipnose, a gente fez uma regressão e a gente voltou a um momento da vida dela, com aproximadamente 5 anos de idade, que ela ouviu o seguinte: a mãe dela falou para ela, Luísa, para de ser boba. E ela ouviu aquilo. Aquilo foi uma coisa simples, né? Talvez só uma frase que a mãe dela falou, ou eu não sei o contexto que aconteceu. Só que o que aconteceu? Essa para de ser boba, né? Luísa é um nome fictício que eu trouxe aqui. Para de ser boba, ela acreditou naquilo. Aquilo gerou uma emoção nela, né? E essa frase foi dita por quem? Por uma pessoa de autoridade, né? Que era a mãe. Ela acreditou naquilo. Então, ela acreditou, ela trouxe aquilo como uma verdade absoluta. Se a minha mãe tá falando que eu sou boba, então eu sou boba, né? E aí, ela cresceu sendo enganada, sendo manipulada. Por quê? Porque ela acreditou em algo, ela trouxe como uma verdade absoluta. E, gente, não foi algo, um trauma, não foi um abuso, não foi uma violência, foi uma palavra, foi uma frase, mas algo que ela ouviu e que a nível inconsciente, né, trouxe uma emoção para ela e gerou uma verdade absoluta. Então, a partir do momento que ela vê isso, ela pode mudar o padrão. Vamos pegar um outro exemplo. Tem uma cliente que ela estava já com uns 40 e poucos anos. Ela estava vivendo um relacionamento, mas ela não se entregava aos relacionamentos. É como se ela sempre tivesse ali, né, se mantendo numa postura em que ela, né, não se permitia sentir, não se permitia vivenciar o amor, né? E aí ela veio, e aí a gente fez uma sessão, ela voltou aos 12 anos de idade, né? A mãe dela, né, ela tinha, o pai dela era alcoólatra, a mãe dela vivia violência em casa, e ela conta que ela estava numa festa, ela estava na festa da empresa da mãe dela, com a mãe dela, e a mãe dela estava toda com hematomas, né? E ela conta que ela, né, ela relembrou de que ela chegou perto da mãe, né? E ela provavelmente ela olhou com ar de espanto para aquela cena, né, para a mãe toda machucada, e a mãe dela disse assim: isso é amor, filha. Não te preocupa, isso é amor, né? E aquela menina de 12 anos acreditou que aquilo era amor. E aí, o que ela fez? Ela começou a se proteger do amor, né? Então, se eu não me entrego pro amor, se eu não me envolvo emocionalmente, eu não vou sentir. Porque se amor é isso, eu não quero viver o amor. Qual a verdade absoluta que essa cliente trouxe? Que o amor dói, que o amor machuca. E aí, o que ela faz? Ela se fecha pro amor, né? Claro que antes disso, lembra que eu falei que ela já estava com 40 anos? Ela viveu relacionamentos onde ela foi machucada, né? Antes dela se fechar pro amor. E o que aconteceu quando ela viveu um relacionamento que ela foi machucada? Validou a crença daquilo que ela ouviu com 12 anos de idade. Que o amor, que aquilo era amor. E aí ela acreditou que o amor machuca, que o amor fere, né? E aí ela vivenciou isso, confirmou a verdade absoluta que ela tinha sobre amor, e ela levou isso para a vida dela. Até que, aos 40 e poucos anos, ela veio buscar ajuda. Eu preciso sair dessa situação. E aí, com 40 e poucos anos, ela veio buscar ajuda, né? Para quê? Para que ela possa viver o amor. Porque ela estava fechada pro amor, porque para ela o amor machucava, o amor feria, e ela tinha isso como verdade absoluta. Tá? Então, crença são verdades absolutas que a gente traz para nossa vida de acordo com algum momento da nossa vida que a gente vivenciou. Então, anotem uma frase sobre o tópico 3 para vocês. Você não é o que você viveu, mas aquilo que concluiu sobre o que você viveu. Você não é o que você viveu. Você não é as experiências dos seus pais, as experiências que você trouxe, mas aquilo que você conclui sobre o que você viveu. Então, se eu pegar
e concluir, por exemplo, desse exemplo dessa menina de 12 anos que concluiu, pelo que a mãe falou, de que o amor é dolorido, que amar é sofrer, que amar machuca, né? Se ela concluir que aquilo é a história da mãe e do pai dela e não sobre ela, mas que existem muitos outros exemplos de amor, se ela concluir aquilo diferente, a realidade dela se torna diferente, tá? Então, esse foi o tópico 3. Vamos pro tópico 4, tá? Quem chegou agora na live, são 6 tópicos que a gente vai trabalhar hoje sobre o poder da mente. E no final a gente vai fazer um exercício bem legal. Então, quem chegou agora ainda dá tempo, tá? E depois a live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Vamos ao tópico 4 sobre o poder da mente. O papel da repetição, da visualização e da intenção, né? Lembra que a gente constrói, né? Que eu falei lá no tópico 2, né? A mente inconsciente, né? O que tá lá na mente inconsciente? Os hábitos, né? Como é que a gente constrói hábitos? Através da repetição. Aquilo que eu repito constantemente vira um hábito na minha vida. Por exemplo, né? Eu já fui corredora por muito tempo. E aí depois eu parei e eu senti necessidade de voltar. Só que sempre quando eu paro algo por muito tempo, a volta é um pouco mais complicada. Como eu já entendo, eu preciso gerar um hábito na minha vida. Então, o que eu faço? Coloco o despertador. Antes de dormir, eu deixo a minha roupa e o meu tênis separado. Para quê? Para que eu levante e já vá, né, pro meu treino de corrida. Para quê? Para gerar um hábito na minha vida, né? Então, quanto mais eu fazer isso repetidamente, daqui a pouco eu já tô acordando sozinha, botando a roupa sozinha. Quando eu vejo, já acontece isso, quando eu vejo, eu já tô lá no treino de corrida. Não tô lá a pessoa mais feliz do mundo, mas eu tô lá, mas eu sei. E aí vem a intenção. Qual que é a intenção de eu ir correr? Eu falei ontem sobre canalizar emoções, né? Eu dei esse exemplo ontem. O que me traz a corrida? Ela me traz o sentimento de felicidade, ela descarrega as minhas emoções negativas. Então, eu estou lá pelo poder do hábito que eu criei na minha vida e pela intenção do resultado que aquilo vai me trazer depois. Então, repetição é o que grava no subconsciente. Lembra que o subconsciente, que eu falei que é quem comanda, né? O consciente, ele pensa, né? Mas quem comanda é o subconsciente. Então, a repetição é o que vai gravar no seu subconsciente. Então, se eu quero, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, né, da pessoa que diz eu não sou boa o suficiente. Se eu quero gravar comportamentos e pensamentos mais positivos, eu vou precisar repetir essa frase com frases poderosas e positivas diversas vezes na minha mente, para mim mesma. Para quê? Para que o meu subconsciente acredite naquilo e grave no meu subconsciente, porque quem comanda 95% das minhas ações é o meu subconsciente. Então eu preciso dar comandos, e esses comandos eles podem ser dados por repetição, tá? A gente grava no subconsciente por repetição ou por forte impacto emocional, né? Mas assim, eu não vou ficar me submetendo a fortes impactos emocionais. Por isso que uma pessoa ela tem uma mudança de comportamento muito grande quando ela vive uma doença muito grave ou quando ela sofre um impacto, né? Por exemplo, aquela pessoa que bate o carro, né? Ela bateu o carro, né? E muitas vezes essa pessoa nunca mais volta a dirigir. Por quê? Porque ela criou, né, um comando no subconsciente dela por causa de um forte impacto emocional. Eu lembro que a minha filha mais velha, ela bateu o carro, ela estava ainda na carteira provisória, ela bateu o carro e ela quase destruiu o carro todo, né? E aí o carro foi pro conserto e tal, né? E quando voltou o carro, eu disse, ai mãe, eu não vou dirigir porque eu tô com medo. Eu disse, não, você vai dirigir, você não tem outra opção. Naquele momento eu não dei uma outra opção pra ela, porque se eu desse a opção de que não, eu bati o carro e eu tô com medo, aquilo ia gravar no subconsciente dela e aquele comando ia ser gerado e ela nunca mais ia dirigir, ou ela ia ter que passar por um processo pra curar aquele trauma. Então a gente precisa cortar o padrão
logo, né, para que ele não enraize no nosso subconsciente e vire um comando. Então, a repetição é o que grava no subconsciente. Então, quando eu repito, por isso que às vezes a gente tem exercícios de, repete essa frase, né, repete de manhã, né, o mural dos sonhos que eu dei o exemplo ontem. Por que eu preciso visualizar ele sempre? Quanto mais eu visualizar, mais comandos eu estou dando para minha mente subconsciente de que eu quero realizar aquilo. O outro é a visualização. Lembra que eu falei no tópico 1 que para a mente não existe passado, presente e futuro? Então, se eu estou visualizando algo que eu quero no meu futuro, algo que não aconteceu ainda, para a mente já aconteceu. Tudo aquilo que eu visualizo, que eu trago o sentimento de que aquilo já é real, eu crio caminhos neurais como se aquilo já tivesse acontecido. E o que acontece? A tua mente, as oportunidades, elas vão aparecer para que aquilo aconteça. Então, repetição, visualização cria caminhos neurais, porque a mente, ela não entende a diferença entre passado, presente e futuro, né? Então, aquilo que eu visualizo, que eu sinto repetidas vezes, aquilo vai gerar uma realidade na minha vida. E o outro é a intenção. Eu sempre gosto de falar, seja intencional em tudo que você faz. Eu acho que em todos os papos com a Mi, eu trouxe essa intencionalidade. Porque a gente precisa ser intencional naquilo que a gente deseja para nossa vida, naquilo que a gente quer realizar. E como é que eu vou ser intencional? E eu vou repetir mais uma vez. Você precisa saber o que você quer para sua vida, né? Porque se você, eu quero um relacionamento saudável, de cumplicidade, né, de troca, mas você vive repetindo pra você que você não quer um relacionamento. Não, tô feliz sozinha. Não, eu só quero curtir. Eu só quero sair, eu só quero conhecer. Se você tá repetindo isso pra sua vida, como é que aquele relacionamento saudável, feliz, construtivo vai se realizar na sua vida se você não tá sendo intencional, direcionado ao que você quer? Se eu quero um relacionamento feliz, saudável, eu preciso sentir isso, eu preciso visualizar isso e eu preciso me comportar como isso. Eu não posso ser a pessoa, só tô saindo, só tô conhecendo. Isso não é um relacionamento de cumplicidade, de harmonia, né, que você deseja. Então, peraí, você precisa se portar, ser intencional de acordo com aquilo que você quer para sua vida. E se eu não tenho um objetivo claro do que eu quero para minha vida, não vou viver, gente, não tem. Nós, né, a gente tem livre-arbítrio. Tudo, anota aí. Essa não é a frase que eu anotei aqui para vocês anotar, mas anota aí. Tudo que você vive, a realidade que você vive, você tá criando, você atraiu, você construiu. Se não tá legal, se não tá gostosinho, para e analisa o que você tá pensando, o que você tá tendo como objetivo para sua vida e aqueles pensamentos constantes que você tem, porque provavelmente os pensamentos que você tem não são de abundância, de sucesso e de prosperidade, né? Começa a analisar. Então, exemplo, eu sou segura para ser quem eu sou. Se eu repetir essa frase, eu sou segura para ser quem eu sou. Se eu repetir essa frase com emoção, visualizando a cena, de eu segura, de eu decidida, de eu empoderada, né? Você reprograma a sua mente de forma poderosa. Então, eu sou segura para ser quem eu sou, né? Se eu visualizo isso, eu crio a intenção disso, por que eu quero ser segura, né? E eu trago a repetição, visualização e intencionalidade, isso eu vou criando como a realidade para mim. Então, anota a frase do tópico 4. A mente aprende por repetição, mas se transforma com emoção. A mente, ela aprende por repetição, mas ela se transforma com a emoção. E a emoção, ela vem da visualização, da criação consciente, da intencionalidade que eu coloco naquilo que eu desejo para minha vida, tá? Então, a mente aprende por repetição, mas ela se transforma com emoção. Por exemplo, ir correr todo dia, para mim, é uma repetição, mas o que acontece quando eu vou correr? A emoção que me gera. Eu tenho uma intencionalidade. Eu não saio para correr só por correr. Eu tenho uma intenção. E é essa intenção que me faz estar todos os dias lá praticando isso, tá?
Então, vamos ao quinto tópico, né, sobre o poder da mente, né, sobre esse poder que a gente tem de materializar, de construir a realidade que a gente deseja. E eu quero falar um pouquinho de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade, Michele? É a capacidade do seu cérebro de mudar. O nosso cérebro, ele trabalha por neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro, ele é capaz de mudar, né? Então, o que é neuroplasticidade, literalmente? É criar novos caminhos, criar novas conexões, respostas diferentes diante da vida, né? Por quê? Porque se eu não consigo fazer mais dinheiro, eu preciso mudar o que o meu cérebro acredita, eu preciso olhar para aquilo que eu construí em relação a dinheiro. Se eu não consigo emagrecer, eu preciso construir um novo caminho. Repetição, visualização e intencionalidade, né? Não é porque você pensou algo por 20 anos que você precisa continuar pensando a mesma coisa. Eu quero trazer um exemplo de uma cliente que eu atendi há algumas semanas, né? Ela está num relacionamento e esse relacionamento dela não está deixando ela feliz, né? Não é o relacionamento que ela deseja. E a gente começou por investigação, a gente começou a olhar. E a gente entrou num grande ponto de dor de um relacionamento que ela viveu há 26 anos atrás, né? E nesse relacionamento, o que ela mais esperava? E aí ela já tinha me falado o que ela queria do relacionamento atual. E aí a gente encontrou ainda um ponto de dor de um relacionamento de 26 anos atrás. E aí, o que ela buscava? Eu disse, tá, e o que você esperou desse relacionamento lá de 26 anos atrás? Em resumo, eu peguei 3 pontos, né? Ela queria apoio, ela queria que essa pessoa apoiasse ela queria ajuda com o filho, porque esse relacionamento de 26 anos atrás, ela teve um filho, né? E esse relacionamento não ajudava ela com o filho, né? E ela esperava ainda que esse relacionamento que aconteceu há 26 anos atrás, a tratasse como tratava no início do namoro, porque ele não tratava mais ela assim. Gente, os 3 pontos que ela me falou eram justamente os pontos de queixa do relacionamento dela atual. Qual que eram as queixas do relacionamento dela atual? Eu queria que ele me apoiasse, eu queria que ela me ajudasse com o filho, porque ela tinha um filho nesse relacionamento atual, e ela queria que ele tratasse ela como no início. Gente, ela estava repetindo um padrão de 26 anos atrás até agora. Entende? Então, ela estava caminhando nos relacionamentos, a nível de relacionamento, no mesmo caminho, né? Então, o que é a neuroplasticidade? É eu pavimentar um caminho novo. Porque esse caminho eu já conheço. Esse caminho do relacionamento tóxico e abusivo eu já conheço. Esse caminho da escassez, de fazer dinheiro e o dinheiro sumir toda a vida, eu já conheço. Eu preciso pavimentar um caminho novo. Então, toda vez que você escolhe um novo pensamento, em vez de estar no automático, no subconsciente, porque o que ela estava vivendo há 26 anos? Ela estava vivendo na mente subconsciente, no automático, naquilo que ela já conhecia, naquilo que para a mente dela era confortável. Eu já conheço o que é ter um relacionamento que não me apoia, que não me ajuda com os filhos, que não me trata bem. Ela já conhece isso. E para a mente é muito cômodo estar naquele caminho que ela já conhece. Eu preciso pavimentar uma nova estrada, eu preciso pavimentar um novo caminho. Então, toda vez que você escolhe um novo pensamento em vez do automático, você está pavimentando um novo caminho na sua mente. Você está pavimentando um novo caminho, né, na sua vida. Peraí, esse caminho eu já conheço. Fazendo isso, eu já sei para onde eu vou. Eu vou para um novo caminho. E talvez esse novo caminho ele já não esteja pavimentado, ele ainda está no mato. Eu vou precisar abrir esse caminho. Mas é muito melhor do que você viver 26 anos, 30 anos, 1 ano, 2, não sei quanto tempo você está vivendo na mesma repetição. Mas está na hora de você pavimentar um novo caminho. Então, anota aí a frase do tópico 5 e a gente já vai para o último tópico sobre o poder da mente. O tópico 5
Seu cérebro não está preso no passado. Ele só precisa que você mostre um novo caminho. O seu cérebro, ele não está preso no passado. Ele só precisa que você mostre um novo caminho, tá? E para mostrar um novo caminho, não vai ser assim, ó. Ah, é isso aqui, deu, ele vai. Não. Eu vou precisar repetir, eu vou precisar visualizar, eu vou precisar ser objetivo e intencional para esse novo caminho, tá? É assim que a gente muda. Vamos pro tópico 6 sobre o poder da mente, o poder que a gente tem nessa nossa caixola cor-de-rosa. A mente como solo, né? Imagine que a sua mente é um solo fértil e ela é um solo fértil. O que você planta na sua mente cresce, né? Mas aí vem a intencionalidade de novo, né? O que eu estou plantando, né? A mente é como uma terra fértil. Tudo que você planta com frequência, com emoção, ela faz crescer. Então eu preciso plantar com frequência, com intencionalidade. Aquilo vai crescer. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro novo, né? E eu vim de um caminho de escassez de quem andava a pé, e aí eu queria um novo caminho, eu queria um carro, né? E foi num momento de revolta. Eu senti uma raiva, eu canalizei a emoção da raiva para algo que eu queria. E aí quem não viu a live de ontem, vê a live de ontem que ela foi incrível. Então eu queria um carro novo. Eu queria um carro, eu precisava de um carro. E aí eu não tinha me planejado financeiramente, né? Nunca tinha comprado um carro na vida, mas dentro do meu coração, a minha frequência e a minha emoção era que eu queria um carro novo. Por quê? Porque um carro novo não ia me dar trabalho, um carro novo, né? Era só, né? Eu tinha medo de um carro velho, porque um carro velho eu poderia ficar na estrada, ia me dar muito gasto, né, com manutenção e tudo mais. Eu queria um carro novo. Então a minha frequência e a minha emoção era de um carro novo. Eu ia olhar o carro velho, mas a minha frequência e a minha emoção era de um carro novo. Só que eu não acreditava que eu poderia comprar um carro novo. Eu não acreditava que aquilo era a minha capacidade, a minha crença. Mas a minha frequência e minha emoção era de um carro novo. Até o dia que eu entrei numa concessionária. O dia que eu entrei numa concessionária, eu saí de lá com um carro novo. Por quê? Porque a minha frequência, a minha emoção, né, eram de um carro novo e não de um carro usado, não de um carro velho. Só que eu precisava da ação. Eu precisava entrar na concessionária. E muitas vezes você ainda não tem o seu carro novo porque você não tem coragem de entrar numa concessionária e ir lá saber fazer um test drive ou entender mais. Às vezes só depende de uma ação, às vezes só depende de uma atitude. Então, se você começa a plantar medo, eu tô com medo disso, eu tô com medo nisso, o que você vai colher? Insegurança. Se você começa a plantar confiança, vai começar a florescer na sua vida coragem. Então, às vezes, é só você mudar a colheita. Porque se eu tô plantando medo e eu tô só colhendo insegurança, eu preciso mudar a colheita, né? Eu preciso mudar a semente, né? Eu preciso começar a botar semente de confiança para que eu possa colher coragem, né? Então, se eu mudo a semente, a colheita muda. E aí, lembra que eu falei eu falei ontem na live que não é as emoções, né? Não é as emoções, o problema não é as emoções, mas como eu canalizo elas. Então, eu preciso aprender a canalizar as emoções corretamente. Corretamente é o quê? De forma que vai te trazer sucesso, de forma que vai te trazer realização. Então, aquilo que eu semeio aqui na minha mente cresce. Aquele livro que eu leio, aquela aula que eu assisto e que me gera um insight, que eu começo a me questionar sobre aquele insight que eu fiz e eu começo a mudar as minhas ações. Lembra que eu preciso mudar a ação? Então, eu começo a plantar e eu começo a repetir, visualizar, objetividade e intencionalidade, eu começo a mudar. Porque, gente, a mesma ação vai te levar para o mesmo caminho. Eu preciso um caminho diferente
para que eu tenha um resultado diferente. Eu preciso pavimentar um outro caminho na minha vida, senão eu vou ficar aqueles 26 anos andando no mesmo caminho, né? Então, a frase do tópico 6 é: a vida externa é só a colheita do que você cultivou por dentro. A sua vida externa, ela é somente colheita do que você cultivou por dentro. Então, aquilo que eu falei para vocês, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente vive. E se a gente não tá vivendo exatamente o que a gente quer viver, é porque eu preciso mudar, né, isso que eu estou cultivando por dentro, porque o que eu vivo fora é só um reflexo do que tá dentro, né? Michele, aqui dentro tá tudo bagunçado, eu não sei o que fazer. Começa com ações diferentes. Começa talvez arrumando a sua gaveta. Comece arrumando a sua gaveta. Talvez comece pegando aquele livro que você comprou há tanto tempo e você nunca leu. Mas assim, ó, tudo que você faz precisa trazer para sua vida uma decisão. E essa decisão, ela precisa ser seguida de um plano de ação. Se eu passo 50 minutos, 1 hora aqui assistindo essa live, vocês precisam sair dessa live com uma decisão na sua vida. Qual a decisão que eu tomo? Eu não vou mais viver isso aqui na minha vida. Eu não vou mais repetir isso na minha vida. Qual o plano de ação? Eu preciso um plano de ação. Qual a decisão que eu tomei? Eu quero um carro novo. Qual a ação que eu fiz? Vou entrar numa concessionária. Talvez não era naquele momento que eu ia conseguir meu carro novo, talvez era em outro momento,